paz do Senhor Jesus para todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza. Nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 11 do quarto trimestre de 2024, que tem como título A Promessa de Provisão. Texto áureo diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mateus 6:25, parte A. Verdade prática diz: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos do 25 ao 31. Introdução. Nesta lição, estudaremos a promessa de provisão para o cristão em suas necessidades. A Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. À luz do Evangelho de Mateus, capítulo 6, percebemos a importância que o nosso Senhor Jesus dá a todas as esferas da natureza humana. Estudaremos acerca das instruções como promessas que o Senhor dá a respeito das inquietações e preocupações da vida. Esta lição, então, vai tratar dessa promessa de provisão que o Senhor Jesus fez para todo aquele que crê nele, aquele que o segue fielmente. Então, ele prometeu prover para todas as necessidades do cristão, necessidades físicas, necessidades emocionais e necessidades também espirituais. Ele é o provedor, ele é aquele que não deixa, os seus servos fiéis faltar, ter necessidades. Às vezes, o cristão passa por um momento de dificuldade, um momento de carência, um momento de provação, mas é Deus permitindo algo na vida dele para ele se aperfeiçoar, para ele ser aperfeiçoado e crescer espiritualmente na vida cristã. Às vezes, muitas vezes, o cristão passa por isso para que ele cresça, amadureça na fé, na dependência do Senhor. Mas o Senhor, ele prometeu prover, ele prometeu cuidar, ele prometeu que estará sempre na vida daqueles que creem no seu nome, naqueles que o seguem fielmente, que obedecem à sua santa palavra. Tópico 1, a provisão das necessidades básicas. Subtópico 1, não fiqueis ansiosos. No Sermão do Monte, em Mateus 6, o Senhor Jesus ensina sobre as esmolas, a oração, o jejum, dentre outros temas. Ele ensinou aos discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida, pois o Deus que provê para todos os animais e os vegetais cuida também das necessidades básicas, emocionais e espirituais do homem. Mateus 6:25, parte A. Então, o primeiro conselho que nós encontramos aqui nesta lição, que está lá em Mateus capítulo 6, que o Senhor, ele ensina que aqueles que o seguem não devem ficar ansiosos, não devem ficar preocupados, ainda que isso seja algo aparentemente natural do ser humano, se preocupar com o amanhã, se preocupar se vai ter o que comer, se vai ter o que vestir, se vai ter o que beber. Na verdade, o conselho que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos e também dá a cada um de nós hoje, que somos discípulos dele aqui no século XXI, é que não devemos ficar ansiosos. A gente pensar em ter o que comer nos dias seguintes
é uma coisa, mas você não pode se deixar dominar por essa ansiedade, essa preocupação exacerbada, extrema. E aí você acaba te paralisando de certa forma e a tua cabeça fica completamente desvirtuada, você não consegue fazer outras coisas, não consegue orar, não consegue ler a palavra, porque você tem uma conta para pagar no dia seguinte e você não tem os recursos, etc. Né? Coisa desse tipo que o ser humano está realmente acostumado a viver. Então, o cristão, aquele que realmente está confiando no Deus provedor, naquele que prometeu prover, né, ele ora, entrega nas mãos de Deus e crê que a provisão de Deus virá. Então, porque, né, ele sabe que se ele ficar ansioso, não vai resolver o problema. Se ele ficar tão preocupado a ponto de ter a sua vida paralisada, a sua vida espiritual paralisada, então não vai resolver o problema. Né? O dinheiro não vai aparecer, não vai brotar da terra. É claro que aqui a gente está falando de um cristão fiel que segue ao Senhor Jesus, mas também, óbvio, que ele trabalha, ele tem o trabalho dele, e ele está realmente buscando ali os recursos para honrar os seus compromissos. Estamos falando de uma pessoa que trabalha, de uma pessoa que busca Deus, uma pessoa que confia em Deus. Tá? É nesse sentido. Então, ele tem que orar, entregar nas mãos de Deus, confiar em Deus, esperar em Deus, que o Senhor vai realmente suprir todas as suas necessidades básicas, emocionais e espirituais. Porque ele prometeu e ele é o Deus que cumpre a sua palavra. Subtópico 2, provisão do alimento diário. No versículo 26, Jesus faz referência às aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem estoque de comida. Mas o Pai Celestial provê seu alimento diário. Essa belíssima imagem bíblica nos lembra de que se Deus olha para os animais, temos a certeza de que Ele olha, cuida e se relaciona com as pessoas. Dessa maneira, Ele sabe que não vivemos sem o alimento diário para nutrir o nosso corpo. Ainda assim, mesmo a respeito da necessidade mais básica da vida, devemos aprender a confiar em Deus e não ser dominados pela ansiedade. O grande problema do ser humano é ser dominado pela ansiedade. Aí a pessoa pensa no problema que ela tem, na necessidade que ela tem, mas tem gente que se deixa dominar por esse sentimento terrível que é a ansiedade. De tal maneira, como eu já falei, né, que ela fica paralisada. Né? Ela não consegue vislumbrar a solução para o problema que a aflige. Né? Mas o cristão verdadeiro, fiel, né, ele já orou, já entregou nas mãos de Deus e pela fé ele já tomou posse da provisão que o Senhor preparou para a vida dele. Então, você lembra ali do episódio do maná no deserto, ali do povo de Israel, quando o povo de Israel saiu do Egito, e Deus ali, né, os alimentou com o maná. Então, Deus falou, todo dia vocês vão lá de manhã e recolham, né, a provisão do dia. E aí tentaram guardar para o dia seguinte e apodreceu. Só na sexta-feira que podia recolher em dobro para guardar para o sábado, porque no sábado o maná não iria ser distribuído. Mas nos outros dias da semana, só podia recolher a quantidade do dia. Então, no dia seguinte, eles tinham que confiar em Deus, na promessa de Deus, na provisão de Deus, que o maná, né, estaria ali na parte da manhã para eles recolherem. Veja só o que é aqui um ensinamento bíblico, né? A provisão diária de Deus. Da mesma forma acontece hoje. Né? Basta cada dia o seu mal, é o que o Senhor Jesus disse. Então, o dia de amanhã pertence a Deus. Então, hoje Deus está provendo para nós, amanhã Deus vai prover também, depois de amanhã Deus vai prover também. Se nós confiarmos nele, crermos, né, nesse Deus Todo-Poderoso, ele vai sempre nos abençoar. Se ele cuida dos animais e dos vegetais, né, que são seres inanimados, seres irracionais,
ele vai cuidar, obviamente, dos seus filhos, daqueles que creem nele, daqueles que confiam nele, daqueles que esperam nele, que entregaram a vida a Jesus, e que foram convertidos a Jesus, que tem o Espírito Santo habitando neles. Deus vai cuidar, então, de cada um dos seus filhos. Subtópico 3, provisão da vestimenta. Nos versículos 28 e 30, o Senhor Jesus faz uma referência aos lírios dos campos, que não compram nem produzem suas roupas, mas o Pai Celestial os veste de maneira bela. Em relação ao ser humano, Deus interage de uma maneira muito pessoal com ele, de modo que também lhe provê as vestimentas. A respeito dessa necessidade básica humana, devemos aprender a confiar em Deus e não nos deixar dominar pela ansiedade. Tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe de que necessitamos deles e por isso devemos fazer a nossa parte. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 10 e 11. Mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade dominem os nossos corações no processo de buscar o que comer e o que vestir. 1 Timóteo 6:8. Então, muitos seres humanos, né, ficam desesperados, né? E aí ajuntam coisas, ajuntam roupas, e aqui está falando da necessidade básica do ser humano. Tá? Aqui é óbvio que Deus ele vai suprir aquilo que você precisa, tanto na alimentação como na vestimenta. Mas é óbvio que aqui não está falando de Deus vai te dar aí um closet, um guarda-roupa, né, com mais de 100 peças de roupa, se você só precisa usar uma de cada vez, né, ou mais de 50 pares de sapatos, para quê? Então, não está falando disso, está falando a provisão diária, a provisão necessária para as necessidades que você realmente tem. Não está falando de vaidade, de exagero, nada disso. Então, Deus aqui está falando, né, que o Senhor Jesus, ele se refere aos lírios do campo, que não compram nem produzem suas roupas, não fiam, né, como diz o texto bíblico, não costuram, não fazem nada disso, e o Pai Celestial os veste de maneira bela, os lírios do campo. Então, o ser humano, que é importante para Deus, que é a obra-prima da criação de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito, a fim de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, Deus amou o mundo, Deus, a humanidade, de tal maneira que deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Então, você acha que Deus não vai cuidar daqueles que creem nele, daqueles que confiam nele, esperam nele? Que Deus não vai prover a alimentação e a vestimenta? Isso, a ansiedade extremada, acaba tirando do coração da pessoa a fé necessária para ela confiar, para ela descansar. E saber que no dia de amanhã Deus vai prover. Assim como Ele está provendo hoje, Ele vai prover também amanhã, e depois de amanhã, e durante todo o tempo da nossa peregrinação por esta terra. Tópico 2. A provisão das necessidades emocionais. Subtópico 1. Somos seres integrais. A palavra de Deus revela que somos corpo, mas também alma. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nesse sentido, além das necessidades físicas, temos necessidades emocionais. Assim sendo, o que se passa na alma reflete no corpo. Ela é a esfera responsável pelas emoções e pelos sentimentos. Ela se entristece, sente afeto, se alegra. Por isso, a mordomia da alma é indispensável para o nosso bem-estar completo. Assim como o corpo, a alma deve ser cuidada, preservada de maneira irrepreensível. A forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. Então, aqui o comentarista, né, ele vai aqui afirmar, e à luz das Escrituras, né, obviamente, que nós somos seres integrais, espírito, alma e corpo. Né? Somos seres tricotômicos, né? Temos 3 partes constituintes do nosso ser, né? Que é o espírito, a alma e o corpo. Então, nesse sentido, além das necessidades físicas que nós temos, de alimentação, de vestimenta, de descanso,
nós temos também as necessidades emocionais. É importante o cristão, né, dar o devido valor, ter o devido cuidado com as suas emoções. Tem muitos cristãos aí fiéis a Deus, que servem a Deus corretamente, mas eles têm realmente dificuldades emocionais. Eles têm problemas emocionais, né? Problema de ansiedade exacerbada, de pânico, de preocupações extremas, e as emoções à flor da pele, etc. Então, né, Deus também cuida, né, prometeu, né, prover para as nossas necessidades emocionais. Então, não é só as necessidades físicas. Tá? Nossos sentimentos são importantes, a gente saber lidar, ter emoções equilibradas, sentimentos equilibrados, até para nós podermos ter um relacionamento correto com as outras pessoas. Porque se estamos emocionalmente fragilizados, abalados, né, ansiosos, preocupados, a gente vai acabar transbordando isso para as outras pessoas, na maneira como nós agimos com as outras pessoas. Então, o cristão ele tem que sempre dar um bom testemunho em todas as áreas da sua vida. Sempre lidar bem com as suas emoções para quando ele for se relacionar com o próximo, seja crente ou não crente, ele possa realmente dar um testemunho de que é um servo do Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo controla ali a sua vida completamente, tanto o espírito como a alma e o corpo. Subtópico 2, a ansiedade no mundo. As palavras de Jesus em Mateus 6 são bem atuais. Ele trata das preocupações e inquietudes das pessoas no processo de decisões. O nosso Senhor nos alerta para o fato de a ansiedade poder nos prejudicar. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, pois ela afeta cerca de 18,6 milhões de pessoas, conforme dados da OPAS. Esses dados mostram um pouco da ausência de paz no mundo e como as inquietações estão bem presentes na vida das pessoas. Mateus 6,34. A ansiedade, ou o transtorno de ansiedade, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, que é a OPAS, tem realmente atingido um número gigante, um número expressivo de pessoas no mundo todo. E aqui o comentarista diz que o Brasil lidera esse ranking mundial de ansiedade, ou seja, tem 18,6 milhões de pessoas que têm esse transtorno de ansiedade. Aqui estamos falando de uma ansiedade extremada, exacerbada. Uma ansiedade que paralisa a pessoa, que deixa a pessoa completamente transtornada. Ela não consegue, enquanto ela não tiver as coisas nas mãos, e ela não consegue sossegar. E mesmo esse tipo de pessoa, se não tiver realmente uma cura, e a cura completa, na nossa opinião, ela só pode vir com a presença de Jesus na nossa vida. A pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ela pode até buscar ajuda, obviamente, com médicos e pessoas preparadas para tratar desse transtorno. A gente sabe que é da natureza humana decaída a pessoa ficar preocupada com o dia de amanhã. Ela não sabe o que vai acontecer, amanhã, mas o cristão sabe que a vida dele está nas mãos de Deus e que o Senhor está no controle, o Espírito Santo está no controle da vida dele. E os seres humanos precisam tomar muitas vezes decisões na vida, e essa pessoa que tem esse transtorno de ansiedade, ela não consegue esperar. Às vezes ela tem que esperar alguns dias, esperar alguns meses, esperar alguns anos, mas ela não consegue, ela fica aflita. E ela acaba, então, tomando uma decisão errada, ou uma decisão certa no momento errado. Então, é importante que a gente entenda isso.
o cristão ele tem que ter muito cuidado com esse tipo de transtorno de ansiedade. Ele tem que orar e pedir para Deus. Se ele tem esse transtorno de ansiedade, ele tem que orar e pedir para Deus curá-lo, para Deus trazer o descanso que somente em Cristo um cristão pode desfrutar. Subtópico 3, a solução para a ansiedade. A nossa solução sempre está em Jesus. Não há enfermidade que ele não possa curar, mesmo as emocionais. Mateus 12, 15. Ao longo do Novo Testamento, Paulo nos ensina a cuidar do que pensamos. Filipenses 4, 8 e 9. A guardar o nosso coração e sentimentos de toda inquietação. Filipenses 4, 6 e 7. A lançar a nossa ansiedade em Deus e descansar nele. 1 de Pedro 5, 6 e 7. Assim, pela palavra de Deus, sabemos que as enfermidades emocionais podem trazer prejuízos grandes para a nossa vida. Por isso, a Bíblia nos alerta a respeito do cuidado que devemos ter com a nossa alma. O nosso Deus nos assegura a vitória também sobre a ansiedade. Salmos 55, versículo 22. Então, aqui a solução para a ansiedade é Jesus. Não só para a ansiedade, Jesus é a solução para todos os problemas do ser humano. E o problema principal qual é? O problema é o relacionamento com Deus que foi rompido na queda ali no Jardim do Éden. Então Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele restabelece na vida daqueles que creem nele, que entregaram a vida, suas vidas a ele, ele restaura o relacionamento correto com o Pai Celestial, com o Deus Criador de todas as coisas. Então, Jesus é a solução para o principal problema do ser humano e também para os problemas secundários que o ser humano possui. Então, como esse problema da ansiedade, do transtorno de ansiedade e outros. Aqui a gente está falando da ansiedade, mas a gente poderia estar falando também de outros problemas emocionais que o ser humano, infelizmente, tem que lidar. E muito mais hoje, nesse século 21, que nós estamos, nesse tempo que nós estamos vivendo, a ansiedade, o pânico, o estresse, síndromes diversas aí têm afetado as emoções dos seres humanos. E o cristão está inserido nesse contexto e muitas vezes ele acaba ficando abalado também, de certa forma. E ele precisa, então, buscar em Jesus a solução. Qual é a solução? O cristão ora, entrega a sua vida, o seu dia, a sua semana, entrega as suas dificuldades, suas preocupações, ele entrega, coloca ali aos pés da cruz de Cristo, aos pés de Cristo, e o Senhor vai, com a sua mão poderosa, dar ali a solução para tudo aquilo que aflige o coração do cristão. Então, é isso que a Bíblia nos ensina. Então, a palavra de Deus, nós sabemos que essas enfermidades emocionais podem trazer muitos prejuízos para a nossa vida. Então, devemos ter realmente cuidado e buscar a Deus essa vitória também sobre essas doenças emocionais, esses transtornos emocionais. Não esqueça que na descrição do vídeo e também aqui na tela você vai encontrar um QR Code, onde você pode apontar aí a câmera do seu smartphone para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia. Nós temos curso básico, médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida, curso C, Resistência da Mulher, voltado para o universo feminino, curso C, Esposa de Obreiro, também um curso que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, esse curso Esposa de Obreiro, e nós estamos com descontos aí imperdíveis. Não, aproveite, vai que também na descrição tem um link para você obter maiores informações. Todos os nossos cursos de teologia são reconhecidos pelas convenções evangélicas de todo o Brasil. Nós temos o certificado que, após a aprovação no curso, você vai receber esse certificado. E temos também os PDFs, e todo o material necessário para o seu aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus. Tópico 3. A provisão das necessidades espirituais.
Então, nós já vimos a provisão das necessidades físicas, a provisão das necessidades emocionais e agora a provisão das necessidades espirituais. Subtópico 1, necessidade de salvação. Além de ser corpo e alma, o ser humano também é espírito. Por isso, temos necessidades espirituais. A maior delas é a salvação. Essa necessidade foi causada pelo pecado devido à queda dos nossos primeiros pais, Romanos 5,12. E essa necessidade não é apenas de um indivíduo, mas de toda a humanidade que carece de salvação, Romanos 3,23. Assim, tudo o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário providenciou a salvação e preencheu a necessidade espiritual do ser humano, João 3,16-18. A primeira e maior necessidade do ser humano é a de salvação, conforme eu já expliquei no tópico anterior. Devido à queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, ali no Jardim do Éden, então toda a raça humana, toda a humanidade perdeu a comunhão com Deus, foi afastada da comunhão com Deus, por conta do pecado. E aí Deus proveu um Salvador, que é Jesus, que veio a este mundo na plenitude dos tempos, morreu ali na cruz do Calvário pelos meus e pelos teus pecados, ressuscitou ao terceiro dia corporalmente para a nossa justificação diante de Deus. Então, ele é a provisão de Deus para a nossa salvação. É Jesus Cristo. Então, ele proveu que essa necessidade, que é a maior necessidade do ser humano, a necessidade espiritual, a maior é a salvação da nossa alma. E o Senhor Jesus, ele proveu. A Bíblia vai dizer, em Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano na face da terra necessita de salvação, necessita do Salvador Jesus. Então, você que está ouvindo esse vídeo, se chegar até você e você ainda não entregou sua vida a Jesus, a oportunidade é esta. Deus está te chamando para entregar a sua vida ao único e verdadeiro Senhor e Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Subtópico 2, necessidade da presença e direção de Deus. Outra necessidade espiritual de que o ser humano tem é da presença e da direção de Deus na vida. A cada dia que passa, precisamos buscar a presença de Deus mediante a oração para fazer a sua vontade em nossa vida. Além dessa preciosa presença, precisamos também da direção divina em nossa jornada. De tempos em tempos, precisamos tomar decisões, fazer escolhas e agir. Não podemos fazer nada sem a direção divina. Para isso, nós temos o Espírito Santo, o nosso ajudador, e a palavra de Deus como bússola. O Espírito Santo nos ilumina no entendimento das Escrituras e, por isso, nos guia em tudo. Romanos 8,14. Ele preenche essa necessidade espiritual. Então, a segunda necessidade espiritual é da presença e a direção de Deus. O cristão, ele tem o Espírito Santo na vida dele para dirigi-lo, guiá-lo, orientá-lo na vida. Tomar decisões corretas à luz das Escrituras Sagradas, à luz dos ensinamentos bíblicos, à luz dos princípios bíblicos. O cristão, ele vai sempre buscar a Deus em oração, vai sempre colocar diante de Deus tudo aquilo que o aflige, tudo aquilo que o preocupa. E o Senhor, então, vai direcioná-lo pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus a tomar as melhores decisões na vida, fazer as escolhas corretas na vida. O grande problema que muitos cristãos enfrentam é que eles ficam tão ansiosos, tão preocupados, que acabam tomando as decisões erradas, fazendo as escolhas erradas. E aí eles têm que sofrer as consequências, porque é a lei da semeadura e da colheita. Semeou vento, vai colher tempestade. Semeou na carne, vai colher na carne. Mas também quem semeia no Espírito, colhe no Espírito. Se você semeia confiança em Deus, esperança em Deus, você vai colher isso também, porque é a lei da semeadura e da colheita. Então, nós temos o Espírito Santo na nossa vida para nos
direcionar, para nos dar ali o entendimento correto das coisas e tomarmos a decisão mais importante. Primeiro, para que o nome do Senhor seja glorificado. E segundo, para que o reino de Deus prospere aqui na terra. Então, a nossa vida, nós como cristãos, nós estamos imersos no reino de Deus aqui na terra, no reino dos céus, aquilo que Deus está implantando. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Então, quando tomamos uma decisão, seja de trabalho, com quem vai casar, onde vai morar, tudo tem que ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque é todo um conjunto, é o plano de Deus, é o propósito de Deus na nossa vida e no reino de Deus aqui na terra. Subtópico 3, necessitados do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo é indispensável. Mais fundamental ainda é a presença do próprio Espírito Santo em nós. Já dizia o salmista, não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmos 51, versículo 11. Para cumprir a sua missão na terra, o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Atos 10, 38. Da mesma forma, ocorre conosco, pois só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Só o Espírito Santo pode nos capacitar para evangelizar de maneira eficaz. Atos 1, 8. E até as nossas intercessões não serão bem-sucedidas sem a ação poderosa do Espírito Santo. Romanos 8, 26. Sem essa obra, a igreja não pode avançar. O Espírito Santo provê para a nossa necessidade espiritual. Então, nós somos necessitados não somente da direção do Espírito Santo, mas da presença do Espírito Santo em nossa vida. Desde o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja ali do primeiro século, sobre os 120 que estavam ali no cenáculo, cumprindo a promessa que o Senhor Jesus tinha feito ali antes de ascender aos céus. Então, desde então, o Espírito Santo está operando na igreja do Senhor Jesus, na vida dos cristãos, na vida dos que confiam no Senhor, dos que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele está ali para guiar, para orientar, para ajudar, para consolar, para abençoar e para nos revestir de poder para sermos testemunhas do Senhor Jesus nesta geração, nos capacitando para falar do amor de Deus aos que vão perecendo sem Deus, sem paz e sem salvação. Essa é a tarefa do Espírito Santo, é a obra do Espírito Santo na igreja e na vida do crente, em particular. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça, deixa seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal da Festa Academia, bate o sino para receber as notificações sempre que postarmos novos vídeos aqui no canal da Festa Academia. Você vai encontrar também no canal da Festa Academia links, ou melhor, você vai encontrar playlists com todas as lições de EBD, nos trimestres anteriores, e também as lives da EBD dos jovens que estamos gravando todas as quintas-feiras, das 10h15 da manhã até 11h15, 11h20, 11h25, por aí. Então, também você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo e dos outros vídeos do canal da Festa Academia, então você vai encontrar links para você adquirir, você comprar as obras, os livros que são recomendados pelo comentarista deste trimestre para abençoar a sua vida e complementar o seu aprendizado desse tema tão importante, que esse é o tema sobre as promessas de Deus para a sua igreja. Conclusão: o nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, provê para todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais, pois Deus nos trata como pessoas inteiras. Dessa maneira, somos convidados a colocar cada área de nosso ser em plena dependência de Deus. De fato, não deixaremos de enfrentar desafios
de tomar decisões arriscadas. Contudo, podemos descansar em Deus e, mediante a presença e direção do Espírito, experimentar um período de plenitude em sua presença. Então, o mais importante é o crente orar, confiar no Senhor, crer no Deus que prometeu na sua palavra e que vai cumprir as suas promessas, porque a palavra de Deus não volta vazia. Então, crer nesse Deus Todo-Poderoso que nos deu o seu Santo Espírito para habitar em nós, para nos capacitar para sermos testemunhas a esta geração, para nos capacitar para fazer a obra de Deus e para tomar as melhores decisões para que o nome dele seja glorificado, honrado em nossa vida cristã. Então, esse foi o conteúdo desta lição. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.